Como vai? Eu me chamo Bruno Lima, sou professor, sou teólogo, sou pastor e hoje nós vamos tratar de um tema super importante em nossa aula. Vamos falar sobre a homossexualidade a partir dos livros apócrifos e vamos estudar um clássico extremamente importante intitulado Jesus, a Luz da Nova Era, do pastor Neemias Mariem. Ao falar a respeito dos livros apócrifos, é importante delinearmos que muitos dos textos bíblicos, eles foram deixados de fora, não foram canonizados, não foram considerados sagrados pela Igreja Católica, justamente porque eles não condiziam com a doutrina a qual era defendida pela Igreja Católica. Então, muitos inscritos ficaram de fora, realmente, desse cânon. Isto não significa que esses livros não tenham uma importância histórica, que não devam ser estudados ou conhecidos. Eles são um aparato muito importante para o nosso conhecimento mais amplo, teológico, a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a respeito da teologia, dos mesmos textos bíblicos e da ampliação do nosso conhecimento. Ademais, temos que relembrar que aquilo que foi ontem não é hoje e não será amanhã. O pensamento teológico e os pensamentos religiosos, eles progridem no decorrer do tempo e da história. E o nosso objetivo principal é fazer com que aqueles que foram excluídos historicamente passem a ser incluídos, independente de gênero, independente de raça, independente de orientação sexual. Então, a proposta é que nós possamos avançar neste debate. Obviamente, isso não seria possível de ser feito simplesmente em um vídeo curto. O vídeo, ele se delonga, ele é um vídeo porque ele é uma aula, e ele é um vídeo que nós desafiamos você a assistir até o final. Tanto para você que, por um acaso, não tenha conhecimento teológico, tenha um conhecimento médio, ou mesmo para aqueles que já são avançados, eu te convido a vir conosco, a ouvir aquilo que nós estamos falando aqui, para que você possa também ampliar, repensar, refletir, que esse processo de reflexão ele é muito importante na construção do nosso conhecimento humano e para avançarmos como sociedade. Em falar sobre os apócrifos, vamos fazer um recorte, porque esse modelo que eu tenho aqui, por exemplo, eles são em 3 unidades. Essa é só uma das unidades, a unidade 2. E é óbvio que é bem maior do que a Bíblia, né? São muitos textos e não teríamos como fazer um estudo sobre ele aqui, seria um capítulo à parte. Mas nós vamos fazer um estudo sobre a homossexualidade nos apócrifos, te trazer uma informação muito importante para vocês. Nós sabemos que nos apócrifos, né, há embasamento aí para a liderança da mulher na igreja, há embasamento também e compatibilidade entre o evangelho e a inclusão da homossexualidade, né, que são avanços importantíssimos. Inclusive, o próprio Papa Francisco, né, da Igreja Católica Romana, ele tem desafiado, né, a discussão e a inclusão, que a Igreja venha incluir, né, essas populações outrora excluídas. O próprio Jesus Cristo, ele nos traz esse desafio, né? Ele diz que ele vem, né, justamente para essas pessoas que foram ali excluídas, esses grupos que foram excluídos e que muitas vezes não estão dentro, né, desse arcabouço religioso ao qual nós consideramos, né, ser, digamos assim, o certo, né? E muitas vezes são esses grupos que precisam ser incluídos e eles vão ser incluídos a partir do diálogo e do debate interfere, o debate interreligioso. E aqui nós vamos justamente propor isso para vocês, não é? É uma abertura, né? Ouça o nosso argumento, ouça aquilo que nós temos trazer para você, né? E faça uma reflexão pessoal que é muito importante, tá certo? Então, o livro que nós vamos estudar é o Evangelho Secreto de Marcos.
O livro de Marcos ele foi escrito e um pedacinho dele é chamado Livro Secreto de Marcos porque ele foi retirado. A Igreja Católica não considerou canônico. Ele foi encontrado em uma biblioteca, né? Inclusive um estudioso, historiador conhecido, né? Que foi estudar no mosteiro, né? Junto com os monges. Ele encontrou esse livro secreto de Marcos. O nome dele é Morton Smith, né? E ele vai apresentar justamente o que esse livro ele vai falar para a gente, né? O livro fala justamente de um jovem que seria supostamente homossexual, e na ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo se encontra com esse jovem, e nesse encontro com esse jovem, Jesus Cristo dá-lhe orientações, não é? Conversa com ele, e esse jovem, o texto apócrifo diz que ele estava totalmente nu, e é colocado sobre ele apenas um lençol, não é? E esse jovem é considerado, então, para um grupo, né, de pessoas da época, de religiosos da época, considerado até de uma seita da época, né, que eram chamados os carpocratianos, né, porque o seu fundador é Carpocrates, né, ele vai utilizar esse texto para apoiar a homossexualidade, né, as práticas homoafetivas. Então, a Igreja Católica, sabendo-se da utilização desse livro, dessa passagem de Marcos para este fim, ela então decide retirar este livro do cânon, né? Esse livro não entra no cânon, não é acusado essa passagem do livro de Marcos retirada do cânon, né? Feito esse recorte, para que não viesse ninguém a contestar a doutrina da Igreja Católica, né? Da época. Eu vou abrir para vocês aqui esse texto apócrifo e vou ler algumas partes com vocês, para que vocês possam compreender essa história, né? Primeiro aqui há uma fala muito importante, né, do Papa, né, da época, da pessoa que vai escrever, digamos assim, a respeito dessas passagens. Ele diz o seguinte, ó: nem todas as coisas verdadeiras devem ser contadas a todos os homens, né? A Igreja Católica na época, nós sabemos, ela não deixava que todos tivessem acesso ao conhecimento. Ela segurava o conhecimento para ela, não é? Inclusive até as missas eram rezadas na língua latina, então o povo não tinha acesso à Bíblia traduzida na sua língua, e porque ficava assim, então assim, né? Ensinando que a luz da verdade deve ser escondida dos que são mentalmente cegos, né? Considerava que as pessoas são cegas. Novamente diz, dele que nada será tirado, e que o tolo caminhe na escuridão, né? Então a Igreja Católica tinha esse pensamento e por isso retira essa passagem especificamente aqui. Ela vem junto a essa passagem, né? Retira este texto sagrado aqui, que não foi considerado sagrado, né? Esse texto secreto, digamos assim, mas para mim não deixa de ser sagrado, é sagrado do mesmo jeito, né? Só porque um grupo, né, achou-se que não era sagrado e retirou que não seja sagrado. Eu acredito que tudo que inclui no amor de Jesus deve ser sagrado. E esse jovem se encontra com Jesus e justamente, ele ama Jesus também, no momento que ele olha para Jesus, Jesus quando olha para ele também o ama. Jesus Cristo dá uma série de diretrizes para esse jovem. A Bíblia diz que era um jovem muito rico, e apesar de ser rico, ele estava desnudo ali, sem roupa nenhuma, né? E os carpocratianos dizem que era um jovem homossexual, que essa passagem ampara a homossexualidade, né? Então, lendo essa passagem, né, assim diz, ele estendeu sua mão e o levantou. Jesus Cristo estendeu a mão para o jovem e o levantou, tomando-o pela mão. Mas o jovem, olhando para ele, o amou, olhando para Jesus, o amou. E começou a implorar para que pudesse estar com ele. Quer dizer, Jesus quer estar com você. Ao sair do túmulo, eles entraram na casa do jovem, porque foi no período da ressurreição de Lázaro, né? Esse jovem estava no túmulo de Lázaro. Pois ele era rico. Depois de 6 dias, Jesus disse a ele, ao jovem, o que deveria fazer. E ao anoitecer, o jovem foi até Jesus, vestindo um lençol de linho sobre um corpo nu.
E ele permaneceu com Jesus naquela noite, pois Jesus ensinou a ele o ministério do reino de Deus. Depois levantou-se e voltou para o outro lado do Jordão. E ainda, continuando o texto diz, e Tiago e João vieram até ele. E continua, homem nu com homem nu. Porque há vários recortes, né? Muitos dos textos apócrifos não estão completos, não vieram completos. Há esses cortes nas passagens, né? Então, a gente não tem uma leitura seguida, né? Às vezes você está numa parte do texto, como se você estivesse lendo a introdução do texto e você fizesse um corte ali no seu desenvolvimento e já passasse para a conclusão, algo mais ou menos assim, né? Ocorria assim. Então, essa versão expandida de Marcos, né? Ela foi retirada, né? E é chamada a passagem secreta de Marcos. Né, e que Jesus Cristo ali em nenhum momento condenou esse jovem, em nenhum momento Jesus Cristo ele fez menção à homossexualidade desse jovem quanto algo negativo. Né? Ele simplesmente acolheu aquele jovem. E veja, nas palavras de Jesus nós não venhamos a encontrar nem nos apócrifos, nem na própria Bíblia, nós não encontramos nada a respeito da homossexualidade. Veja, se fosse algo tão importante, um tema que tivesse que ser tratado com tanta importância no sentido de negar a este povo o direito e o acesso a Jesus e a Deus, haveria de se deixar falado pelas palavras do próprio Jesus. E o próprio Jesus não falou nada a respeito disso. Então não é importante. A Bíblia toda ela tem que ser enxergada na ótica de Jesus, a partir de Jesus Cristo. O como Jesus Cristo faria naquela situação, o que Jesus Cristo faria, né, diante daquela situação, e o que Jesus Cristo fez quando se encontrou com homossexuais, que obviamente que existiam homossexuais, foi amar a todos, foi respeitar a todos. A Bíblia nem cita nenhuma palavra de Jesus contrária a isso. Então é um momento de refletir na inclusão dessa população que foi tanto excluída, né? O próprio Papa ele está solicitando esse debate, solicitando a inclusão das mulheres, solicitando a inclusão dos casais homoafetivos dentro da igreja, pedindo que a igreja reflita sobre isso, né? E há outros movimentos também, protestantes, de igrejas históricas e até evangélicos, que estão discutindo essa temática e estão passando a incluir. Então, hoje no Brasil há várias igrejas já, não só aquelas chamadas inclusivas, que são formadas majoritariamente por homossexuais, mas também igrejas históricas, igrejas pentecostais, já vem discutindo isso, já vem aceitando, incluindo o homossexual, isso no Brasil todo. Então, sim, provavelmente próximo à sua casa deve haver uma igreja inclusiva, na sua cidade há uma igreja inclusiva, né? Quando nós começamos a discutir em 2006 a teologia inclusiva, a Nova Esperança, que foi a igreja que a Comunidade Cristã Nova Esperança Nordeste, né, foi a primeira da região Nordeste brasileiro, nós fomos muito atacados, né, mas fomos os primeiros. Hoje, quantas igrejas não existem espalhadas por cada cidade do Nordeste, dessa denominação e de outras, e até inclusive de igrejas que não são, digamos assim, inclusivas no sentido de ser formadas somente por homossexuais, né? São igrejas até majoritariamente formadas por heterossexuais, mas que estão incluindo os homossexuais. Não adianta falar também dessa inclusão aqui somente na teoria, somente dizer assim, nós aceitamos, venha, nós amamos você, mas não aceitamos o pecado. Gente, se você não aceita a pessoa na sua completude como ela não é? Se você entende que a homossexualidade é pecado também, você já está excluindo essa pessoa. Você não está fazendo aquilo que Jesus Cristo pediu que fizesse, que seria a inclusão. E esse processo nós temos que fazer, nós temos que avançar nisso, certo? E o primeiro aqui no Brasil, né, a falar sobre isso, um clássico, né, o clássico da teologia inclusiva brasileira, e digamos assim, a teologia afirmativa, né, da teologia progressista, que vem a partir do diálogo interreligioso, ecumênico, macroecumênico, né? É o nosso Neemias Mariem. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Imaginem só, se eu me dissesse que sou socialista, mas eu nunca li o Manifesto Comunista de Karl Marx,
como poderia me dizer socialista? Eu não posso me dizer progressista, afirmativo, inclusivo, se eu não li esse clássico tão importante de Neemias Mariem, Jesus à luz da nova era, porque ele foi o fundador, foi o primeiro brasileiro a falar, né, dessa teologia de inclusão. Foi o primeiro a celebrar as bênçãos, nem casamento, não foi casamento que ele celebrou, foram bênçãos sobre casais homoafetivos no Brasil, e o livro dele já vai trazer, nós vamos estudar sobre isso, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, já vai trazer algumas linhas de defesa teológica a respeito da inclusão dos homossexuais, tá? Então nós vamos, como o tema geral do livro é Jesus, e como ele vai falar primeiramente a respeito da pessoa de Jesus, né, e depois ele vai tratar de alguns temas importantes, e um deles é a homossexualidade, a qual é o tema também do nosso vídeo, por isso vamos falar sobre isso, certo? Mas antes de falar, vamos falar sobre a importância de Neemias Mariem, né? Ele é filho de missionários, né? Neemias Mariem deixa esse grande legado, foi pastor da igreja presbiteriana, participou nos anos 70, né? De um programa chamado O Céu é o Limite, né? Da antiga TV Tupi, né? Uma excelente formação acadêmica, teológica, né? Se formou em teologia, se formou em psicologia, tem mais de 8 cursos, né? Superiores, inclusive filosofia também, né? E o que me chama bastante atenção é a ligação dele com o ecumenismo, né? Que ele chama de ecumenismo, mas hoje nós chamamos de interreligiosidade, porque o ecumenismo ele traz a pensar que vamos debater somente entre igrejas cristãs, e esse não é o caso. Nós vamos debater a respeito de todas as religiões possíveis, sejam elas quais forem, né? E interessante que em todas as religiões a pessoa de Jesus Cristo ela aparece de alguma forma, mesmo que ele não seja tido como uma divindade, mas como um grande mestre, ao menos ele é reconhecido nas diversas religiões, e por isso Jesus Cristo é a grande personalidade, né? E é por isso que eu sou cristão, porque eu acredito que a grande personalidade de Jesus Cristo, para mim, né, ele é Deus devido à sua plenitude, devido ao seu amor, devido ao exemplo que ele deixou para nós, não é? De tratado para com os demais seres humanos, né? Então, por isso que é tão importante estudarmos Neemias Mariem, não é? Se somos inclusivos, e ele é o primeiro a falar de teologia inclusiva dentro do Brasil, porque ia celebrar os primeiros casamentos, né? Inclusive ele consagrou o primeiro pastor homoafetivo, que fundou a primeira igreja inclusiva, mais ou menos em 2004, né? Brasileira, que é chamada Acalanto, né? Então, de grande importância, esse exegeta da Bíblia, né? Ele também é considerado um biblista, né? Ele é considerado, eu digo assim, que ele é o pai da teologia inclusiva, né? É muito importante. Eu não tinha lido ele especificamente, só o que haviam falado sobre ele, e eu resolvi comprar esse livro aqui, sobre sugestão de um amigo, né? E achei super interessante, por isso estou trazendo aqui para vocês, né? Esse Jesus Cristo à luz do novo milênio, né? À luz da nova era, à luz dos novos desafios que nos traz, né? Interessante, eu comprei esse livro, eu comprei ele de um sebo, porque não tem mais ele em livraria, né? Então ele traz várias pessoas que leram o livro, o nome, né? Eu coloquei meu nome aqui, Bruno 2003, mas tem várias pessoas que leram, e elas vão colocando os nomes delas, e em que período foram lidos, né? E algumas trazem frases, anotações, marcações, que me ajudaram bastante a conhecer mais a respeito do que esse livro quer falar, do que esse livro ele representa, né? Então chama a atenção essas falas, essas outras leituras, né? Olha, algumas das pessoas que foram donas desse livro: Silvinho, Padre Nunes, Januário, Jane, Ademar, Wagner, Andrei, Nelly e tantas outras pessoas. Pelo menos essas foram as que deixaram o nome aqui, né?
foi muito bom. E uma das frases que eu anotei aqui que deixaram diz assim: é na liberdade que se garante a responsabilidade humana. E me recorda bastante do pastor Carlos Fábio falando sobre liberdade, né? E é na liberdade em que nós verdadeiramente somos libertos. Se há alguma coisa, ou a falta da liberdade, ou se há alguma imposição à não liberdade, isso faz gerar seres humanos esquizofrênicos. Inclusive, eu fui convidado a participar de uma banca examinadora, já faz um certo tempo, do pastor Jailson Gomes, da Igreja Nova Esperança, e a monografia dele falava sobre vivências homoafetivas nas Assembleias de Deus. E mostrava como que homossexuais elas estão nesses espaços das igrejas, tanto como no pastoreado, como são cantores, como são regentes de coral. Elas estão na vida da igreja, a igreja infelizmente não os aceita oficialmente, mas em certo momento até tentam os respeitar. Mas o que nós queremos trazer aqui é que há a necessidade de tratarmos a tolerância, né? Lutarmos contra a intolerância e tratarmos a tolerância, ou seja, sermos tolerantes com essas minorias, porque Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que ele veio para essas pessoas que foram excluídas. Já naquela época, os próprios fariseus, eles estavam ali para condenar Jesus, os doutores da lei, não é? E nós não podemos fazer como os fariseus. Nós temos que, como doutores da lei, excluir. Nós temos que ser como Jesus Cristo, que incluiu. Né? Veja que Jesus Cristo, ele lidou com diversas pessoas, que todas que ele lidou com amor, né? Lidou com amor e tratou com amor. Não é? Inclusive, eu tenho até um comentário a falar, né? Eu já sou inclusivo desde 2006, que eu venho estudando teologia inclusiva, escrevendo sobre ela. Inclusive eu pretendo ainda lançar um livro a respeito da teologia inclusiva um pouco mais à frente, com as novidades que surgiram, né? Eu tenho alguns também artigos escritos, que vocês também podem encontrar aí pela internet, mas a gente vai pegar todo esse material, inclusive as novas leituras que eu estou fazendo, e fazer uma repaginada, digamos assim, trazendo esse livro para a modernidade dos fatos atuais da teologia inclusiva, né? Que hoje os homossexuais eles são aceitos em várias igrejas fora do Brasil. Isso aí já é majoritariamente aceito, tá? Igreja presbiteriana, por exemplo, americana, ela aceita os homossexuais, né? Mesmo na Europa, as igrejas todas elas luteranas, elas aceitam os homossexuais. Algumas igrejas deixam abertas, né? Para que aqueles que entendem que devem acolham e façam a bênção de casais homossexuais, aceitem ministros homossexuais também. Há aquelas igrejas que, apesar de às vezes não celebrarem, mas que entendem o direito civil, não é? Dessa população excluída, né? Até então. Por exemplo, no Brasil, a Presbiteriana Unida, que é a presbiteriana ligada à Presbiteriana Americana, né? Mantém esse laço ainda com a Presbiteriana Americana. Eles não aceitam os homossexuais, não celebram os casamentos de homossexuais, mas lá eles já têm um tratado de aceitação dos transexuais, né? Até porque hoje em dia os transexuais eles podem mudar o nome na identidade, já muda ali, já não aparece mais masculino, né? Então, com isso também, a Igreja Presbiteriana Unida aceitou os transexuais, e tem falado bastante a respeito da inclusão dos homossexuais para o casamento, que são coisas diferentes, transexualidade e homossexualidade, né? Uma coisa se remete a gênero e a outra coisa se remete à prática, digamos assim, da orientação sexual, né? Em si. Então, é uma discussão que está acontecendo dentro do Brasil em muitas igrejas. Hoje em dia, no Brasil, iniciamos, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, do qual eu estou falando, nessa biblioteca maravilhosa, né? Que é a biblioteca onde eu trabalho, em uma escola estadual. Nós sofremos muita perseguição
muita perseguição, mas pelo Evangelho de Jesus nós sofremos perseguição. Assim como os discípulos de Jesus foram perseguidos, assim como os apóstolos de Jesus foram perseguidos, assim como o próprio Jesus foi perseguido pela religião, pelos doutores da lei, pela política da época, nós também sofremos perseguição por defendermos o amor, por defendermos aquilo que Jesus Cristo pregou, não é? E foi muito difícil naquela época, nós éramos os únicos a fazer isso. E surgiram muitas igrejas inclusivas no Brasil. Hoje tem em toda a cidade, pertinho da sua casa, na sua cidade, deve ter uma igreja inclusiva. São das mais diversas denominações e credos também. Né? Eu sou da linha mais progressista, mais afirmativa, né? Mais do diálogo interreligioso realmente, porque com o tempo eu percebi que esse era o caminho mais interessante, né? O caminho da interfé, né? Para a compreensão da nossa espiritualidade humana e também da inclusão, né? Então eu tenho percorrido esse caminho, né? E é o mesmo caminho que o Neemias Marien, ele também percorreu. Por isso que eu achei interessante fazer a leitura sobre ele, porque me inspira também a vida dele e aquilo que ele deixou como escrito, né? A outra coisa que também que eu encontrei no livro, né? Uma frase que uma pessoa deixou escrita, diz assim: e surpreende-me se não é isto o que chama de amor, né? Então, o que chama de amor é o que Neemias Marien está falando aqui. O que chama de amor é o que ele está falando, é o amor da inclusão, né? Hoje, não só igrejas inclusivas que são formadas majoritariamente pelo público homoafetivo, né? Pelo LGBTQIA+, outras igrejas, inclusive de maioria heterossexual, aceita os homossexuais. Como podemos citar a Assembleia de Deus Betesda, né? Como podemos citar os Batistas do Pinheiro, da Aliança Batista Brasileira, né? Como podemos falar, por exemplo, da própria igreja do Kleber Lucas, que também tem essa perspectiva interreligiosa e inclusiva, e tantas outras hoje no Brasil que já fizeram esse processo de reflexão, e eu acredito que futuramente, né, isso vai ser algo já apaziguado, né? Inclusive essas pessoas aqueles preconceituosos de hoje vão pedir perdão lá na frente. Eles não serão bem vistos, não. Eles serão mal vistos. Assim como os racistas são mal vistos, assim como os escravocatas são mal vistos, assim como os machistas são mal vistos por não permitir que a mulher assumisse determinadas funções, né? Vai chegar um momento em que também a grande maioria, e eu oro, peço por isso que em nome de Jesus isso aconteça, né? Venha a reconhecer esse erro histórico de não aceitar os homossexuais, né? E nós estamos percebendo que as igrejas estão progredindo, igrejas históricas, protestantes, principalmente fora do Brasil, a própria Igreja Católica também avançando bastante nesse tema, estudando esse tema, né? Com grupos de discussão e de debate, de inclusão também. E é esse caminho que nós estamos aqui trazendo para vocês, tá certo? Então, gente, em Jesus Cristo não há preconceito. Não há uma única negativa de Jesus em relação à homossexualidade em suas palavras. Nem nos livros apócrifos, como nós vimos aqui, o próprio Jesus Cristo se encontrou no apócrifo, a gente viu que Jesus Cristo se encontrou com um homossexual e mesmo assim o aceitou e o amou. E mesmo na Bíblia nós temos o exemplo do centurião romano, que Jesus Cristo se encontra com ele, né? E ele diz assim, cure o meu rapaz, o centurião fala, né? Quer dizer, cure o meu rapaz, que era a pessoa que ele mantinha relação, que ele amava, né? Jesus Cristo falou que só pela tua fé, né, ele já será curado. E o rapaz daquele centurião foi curado. Jesus Cristo não falou sobre homossexualidade, né? Nós falamos também sobre eunucos, né? Quando Filipe se encontra com o eunuco, né? Ele não vai falar sobre homossexualidade também e discriminar nem nada. Ele vai aceitar o eunuco, batizar o eunuco, independente, né, do que ele seja. Então, assim, a gente vai encontrando exemplos na Bíblia de inclusão. E são esses exemplos que nós temos que, digamos, destacar. A Bíblia, ela pode ser lida pelos recortes que ela já teve, pelas várias traduções. Não existe uma tradução da Bíblia que seja a tradução original. Todas as Bíblias foram traduções de traduções. Inclusive, muitas traduções brasileiras nem são do grego e do hebraico, são traduções da língua inglesa, da Bíblia da língua inglesa. Então, muita coisa já se perdeu
né? Os gramáticos sabem disso, quem estudou grego sabe disso, que há muita perca no sentido das palavras, no significado e significante, né, de cada um desses termos e palavras e textos completos. E houve manipulação durante a história também, nesses recortes de textos canônicos e não canônicos, escondeu-se textos e etc. Que você pode fazer todo tipo de teologia que você imaginar, inclusive você pode fazer até doutrinas de exclusão, que isso que vem sendo feito, mas também pelo outro lado, pelo outro olhar, você pode utilizar ela o benefício da inclusão. A Bíblia é o benefício da inclusão. As palavras e a vida de Jesus é o benefício de incluir o próximo. E quando você faz isso, né, então aí você está acertando, né, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele incluiu aquele que estava excluído, né? Enfim, o reverendo Neemias Marien vai propor nesse livro dele, né, que enxerguemos as coisas à luz de Jesus Cristo, aos pés da cruz, numa visão interreligiosa, afirmativa, inclusiva, né, de um Jesus a viver nesta nova era ao qual nós estamos vivendo. Proposta essa, inclusive, que se sustenta, não é, nos evangelhos canônicos, na nossa Bíblia, e nos evangélicos apócrifos, que não foram canonizados, que não foram considerados sagrados, mas que também precisam ser lidos, né, para que a gente possa trabalhar no sentido de incluir as demais populações que excluídas foram no decorrer da história, né? Então, Neemias Marien, em sua vida pastoral, né, ele trouxe, digamos assim, um renovo, né? Ele vestiu as vestes da tolerância. E por ele ter feito isso, por ele ter buscado esse diálogo com as demais religiões e etc., ele foi muito perseguido também, né? Recebeu muitas palavras. Isso na década de 90, imagina como ele foi perseguido por os religiosos da época, pelos doutores da lei da época, né? Um homem tão estudado como Neemias Marien, que conhecia profundamente a Bíblia, né? A partir dos seus originais gregos, né? Ele traz essa inclusão para a gente, já traz elementos da inclusão. Então, por que não nós também trilharmos este caminho, né? É um caminho importante na proposta do diálogo. E esse diálogo vai gerar o quê? Paz. Porque se eu excluo determinado grupo, eu tenho o quê? Violência. Mas se eu incluo, eu promovo o quê? A paz. Então é a promoção da paz, da convivência harmoniosa, da tolerância, certo? Da construção do respeito das mais diversas expressões religiosas e que incluem os diversos grupos. Sejam eles as mulheres, sejam eles o movimento negro, sejam eles os indígenas, sejam eles os LGBTQIA+. Então essa é a nossa proposta, de uma inclusão universal dos diversos grupos humanos, em que acreditamos em que Jesus Cristo ele se apresenta em todos esses contextos, não é? E por isso Jesus Cristo é o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, né? Aquele que nós amamos é aquele que deixa um ensinamento tão importante para nós, né? Então, gente, Jesus Cristo ele nos ensina a sermos mansos, humildes, caridosos. Jesus Cristo sempre andou fazendo o bem. Ele nunca, você não vai ver na história de Jesus, ele nunca fazendo o que muitos farisaístas, né, fariseus fizeram ou fazem nos dias de hoje, né? Mas ele sempre amou, ele sempre abraçou, né, as pessoas. Ele é Jesus Cristo, realmente o construtor da tolerância, e nós, como profetas de Jesus, temos que ser profetas da tolerância e não profetas da intolerância, como alguns tendem a ser, principalmente no evangelicalismo, no radical fundamentalista que existe aqui muitas vezes dentro do Brasil, existe fora do Brasil também, mas no Brasil também muito existe isso ainda, né, está muito presente, mas nós temos que sair desse invólucro, nós temos que conhecer mais sobre Jesus e ser mais como Jesus e fazer mais como Jesus Cristo faria, em defesa da diversidade, né? Em defesa da inclusão, né? Eu, por exemplo,
fiz parte de uma igreja, e já foi depois que eu montei um movimento inclusivo, né? Eu fiz parte de uma igreja que dizia que se aceitava os homossexuais. Uma igreja dessas modernas. E chegando lá, fui chamado um dia e disse assim, olha, nós aceitamos você aqui, mas você posta nas suas redes sociais sobre homossexualidade, fala a respeito disso, da defesa, se declara homossexual, e nós não podemos aceitar você aqui. Nós aceitamos você aqui se você ficar dentro do armário, tirar essas referências. Mesmo você sendo homossexual, mas tire as referências. E eu já estava na igreja dando aula, né, falando sobre teologia, nos cursos teológicos, né, porque todos sabem que o meu chamado é um chamado de mestre, de ensino mesmo. E eu fui excluído por essa igreja, infelizmente, né, mas logo eu que dei o grito da liberdade, logo eu que fui um dos primeiros, né, um dos pioneiros na região do Nordeste brasileiro, principalmente, né, a falar a respeito da inclusão e a pregar a inclusão, que desse núcleo surgiu várias outras igrejas, pastores que estão em outras igrejas surgiram desse núcleo que nós montamos ali, né, dessas nossas primeiras orações, quando colocamos o pé no chão aqui para mostrar o evangelho inclusivo do reino, né? Inclusive, um dia desse também encontrei com uma amiga minha que foi à minha igreja, falou, Bruno, olha, eu gostaria de ficar, mas nós pensamos diferentes, eu não penso igual a você, não posso ficar, né? Nos deixa muito triste. Eu falei, poxa, vamos dialogar, o que tem, né? O que tem nós relativizarmos algumas coisas, mas não foi possível a relativização por parte dela, né? E é assim, né? Às vezes no mundo das ideias a gente vai debatendo, discutindo, mas não conseguimos trazer a pessoa, né? Para entender esse pensamento. É muito difícil, porque é algo que está enraizado nas nossas cabeças, que nós fomos catequizados pensando daquele jeito, você mudar, entendeu? Mas nós estamos aqui nesse exercício, a partir desse vídeo e de outros que nós já temos aí pela internet, outros materiais, né, que nós vamos sempre divulgando, a partir deles, tentando buscar a inclusão realmente. E agora estamos participando também dos nossos movimentos interreligiosos, dos encontros interreligiosos, e falando sobre inclusão não só das demais religiões, né, sejam elas de que matizes elas sejam, né, negras, indígenas, que no Brasil nós temos esse sincretismo religioso, protestantes, históricas, pentecostais, não apenas de todas essas vertentes, mas a inclusão também das pessoas LGBTQIA+, né, nesse universo como um todo. Então é algo muito mais amplo que nós estamos nos pondo agora a debater, a dialogar. E nosso diálogo não é no sentido também de converter ninguém, né? No diálogo interreligioso, na interfé, é a convivência mesmo, não de converter você para você passar a pensar como eu penso, não. Mas para que a gente possa se respeitar. Então, no mínimo, o que eu peço é o respeito. É o respeito, né? O que nós devemos construir é a tolerância, né? Então, gente, é necessário assumir a liberdade do ser, sem medos de perder cargos eclesiásticos. E foi o que eu fiz, né? Eu fui pastor de igrejas tradicionais, de igrejas mais, digamos assim, históricas, né? E não tive medo de largar tudo isso para defender o evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Qual é o evangelho verdadeiro? São as religiões? São os templos religiosos? São os templos feitos por mãos? Não. O evangelho verdadeiro de Jesus é o amor, é a vivência do amor. A igreja de Jesus não são os templos, somos nós, seres humanos. Jesus Cristo habita em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. E não há nada mais transcendental, mais lindo, mais, digamos assim, maravilhoso, magnífico do que a pessoa de Jesus Cristo em nós, e o Espírito Santo, né, sobre nossas vidas, nos dando entendimento do mundo, transformando, né, as nossas mentes, nos convertendo. Esse é o processo de conversão. O processo de conversão é você buscar esses outros entendimentos no sentido de se alinhar com o amor de Cristo, com o amor deixado por Jesus Cristo, né? Então, o que o Neemias Mariens fez não foi nem necessariamente, digamos assim, um casamento, né, um afetivo. O que ele celebrou foram bênçãos,
Não é? Hoje já se fala em casamento, hoje já se celebra o casamento, os pastores, muitos celebram já casamentos homoafetivos, né? Inclusive com efeito civil, né? Estamos aí numa discussão no Congresso Brasileiro, embora o Supremo Tribunal Federal tenha liberado, né, de que o casamento ele aconteça hoje nos cartórios, diversos cartórios civilmente, né? Mas a gente sabe que nas religiões às vezes não é feito, né, essa bênção, mas é que essa bênção ela é importante. E a instituição casamento também, né, que é uma construção até religiosa, histórica, etc. Eu acho que não dou nem tanta importância assim, a essa instituição chamada casamento. Eu dou a importância a dois seres humanos que se amam. É a bênção sobre esses dois seres humanos, né? Mas se tem a inclusão do casamento, que bom que assim seja. Que bom que avançamos para isto, né? Inclusive o Neemias Marien, em seu livro, ele vai citar já algumas... vai construir, né, digamos assim, o início, a base da teologia inclusiva, né? E uma das coisas que ele fala é sobre o profeta Jeremias, né? Que ele fala assim: pode o leopardo mudar a sua pele? Então nós temos que aceitar aquilo que nós somos, né? Nós não podemos modificar a nossa realidade em termos de orientação sexual, porque aquilo que como Deus fez é como você é. E a orientação sexual é parte daquilo que Deus fez, o que Deus fez para você. Então o pecado, gente, é não amar. Pecado não é você amar uma pessoa, um homem amar outro homem, a mulher amar outra mulher, ou o homem amar outra mulher. Este não é o pecado. O pecado está no desamor, né? Inclusive ele vai citar até o texto sobre Sodoma e Gomorra, já falando a respeito de Sodoma e Gomorra. Bem interessante ele falar sobre isso, né? Porque ele vai dizer que Sodoma e Gomorra, na verdade, não foi destruída porque ali havia o pecado da sodomia. Não, né? É como Ezequiel 18 vai dizer, né? Havia ociosidade. Eles eram prósperos, mas não dividiram os seus bens com o próximo. Então, eles foram soberbos mesmo, né? Essa soberba, essa exclusão daquele que é diferente do nosso, é justamente o que muitas pessoas fazem. Este é o pecado de Sodoma e Gomorra. Este é o verdadeiro, digamos assim, sodomita, né? É aquele que exclui o outro para ele ser diferente. E já Neemias Marien já falava sobre isso, né? Eu acredito que nas suas várias leituras, né, ele já tinha esse contato, né? Ele foi muito bem criado, né? É uma pessoa de muito estudo, entendeu? Teológico, filosófico, né? Na psicologia, etc. Então, é muito inspirador. É maravilhoso ler um escrito deixado por ele. É maravilhoso você ouvi-lo. Tem uns vídeos antigos que eu encontrei na internet para ouvi-lo, né? E é sempre palavras de esperança que nos traz, né? Então, ele já... ele, em seu livro, né, falando sobre a pessoa de Jesus, porque ele vai embasar isso, ele vai trazer a inclusão a partir primeiro da pessoa de Jesus, mostrando quem é Jesus, mostrando que Jesus Cristo é um ser transcendental, né? Jesus Cristo é um ser de inclusão. Inclusive, há uma coisa interessante no que ele fala, né? Ele diz que a própria... dessa inclusão dele interreligiosa, de falar de interreligiosidade, ele fala de espiritismo, do candomblé, do budismo, do hinduísmo, as diversas religiões, do judaísmo, dos muçulmanos, né? De todo esse povo no diálogo, desse diálogo interfé, ao qual ele se dispôs a fazer, né? Uma das interpretações do Evangelho que ele acha mais interessante é a de Allan Kardec. Né? Então ele absorveu bastante do Espiritismo, né? E ele acredita até que na Bíblia há referência sobre o Espiritismo. Inclusive ele diz que a própria Bíblia, na sua escrita, os autores quando escreveram, né, ali inspirados por Deus, era de certa forma Deus também deles ali escrevendo, né, como uma forma de psicografia a própria Bíblia, né? Embora nós saibamos que na maioria, né, nas correntes mais tradicionais teológicas, né, foi só uma inspiração mesmo, né? Deus inspirou e ali, é por isso que cada capítulo, cada livro tem sua identidade diferenciada, porque depende de cada autor. Então o autor ele não saiu da sua consciência, né? Ele escreveu dentro da sua consciência, embora, né, o Neemias Marien pense que de certa forma houve
foi psicografado, né, os textos, né, os evangelhos e etc., de alguma forma, para também trazer junto, né, a inclusão dos espíritas. Né? E ele foi muito criticado por fazer isso. Eu não critico. Eu acredito que ele teve seus erros e teve seus acertos, e acertou muito mais do que errou. E nos seus acertos, no seu caminho por esse acerto, né, a contribuição maior que ele deixou foi a contribuição de nós conhecermos mais como Jesus Cristo incluiria, né, e como temos que incluir a partir dos exemplos deixados por Jesus. Jesus é o maior, nós somos testemunhas desse Jesus Cristo, né? Ele é maior de tudo isso, né? Então, continuando aqui no pensamento, né, ele coloca Jesus Cristo nesse livro como personagem central da história. E, inclusive, nos diversos credos e religiões, né, tem a pessoa de Jesus sempre presente. Ele é reconhecido nesses lugares. Então, eu me considero cristão porque eu acredito em Jesus Cristo como ser máximo. Eu acredito em Jesus Cristo como Deus. Para mim, ele é Deus. Mas eu não deixo de respeitar as demais fés, né, em outras entidades, em outras espiritualidades. Eu acho que a gente tem que conviver harmoniosamente, e essa conversa ela só parte a partir do momento que eu me coloco junto com aquela pessoa para sentar e conversar com ela e dialogar com ela, não para querer convertê-la ao que eu penso, mas para incluí-la, digamos assim, dentro do seio para vir cear junto comigo. Jesus Cristo chama todos para cear. Todos para cear. Dos mais credos e das mais religiões, ele se faz presente e todos têm direito de cear junto com ele. Então ele diz que em Jesus Cristo está o útero, né, da existência. Né? Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, é a vida, e que isso tudo que representa Jesus o torna também inexplicável, né? Um ser que nós não podemos, de certa forma, explicar, né? E os seus apóstolos, né? Os seus apóstolos que vão também, né, seguir aquilo que Jesus Cristo vai deixar, passaram 3 anos com Jesus em formação, imagina, né? Foram formados por Jesus por 3 anos para depois serem aí obreiros na obra do Senhor Jesus e disseminar o Evangelho do Senhor, mas que infelizmente nós perdemos as referências dessa igreja, dessa primeira igreja, né? E que nós temos que às vezes voltar o nosso olhar para o exemplo de Jesus, sempre olhar para Jesus, para não nos perdermos nas discussões dogmáticas, né? E acabarmos excluindo o nosso próximo. Porque o maior mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, para ele, né, ele fala até de ecumenismo, né? O ecumenismo que não é um movimento, segundo ele, de fusão de igrejas, tornar uma igreja só, uma grande igreja de uma única religião. Não. Ela também não é um evangelismo, onde você vai evangelizar e tentar converter uma pessoa. Não. O ecumenismo é simplesmente o diálogo da convivência harmoniosa dessa diversidade interreligiosa, ao qual ele chama de interfé, né? Ele utiliza a palavra interfé, e ele utiliza a palavra também macroecumênico, né? Mas hoje nós utilizamos como interreligioso, é o termo mais utilizado. Então ele acredita que é esse ecumenismo que vai trazer o sopro do Espírito Santo, né? Porque Deus, Jesus Cristo, né, tem ovelhas também fora do seu aprisco. E um dia todos se reunirão diante de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus tem almas que Jesus Cristo tem. Mas fora desses templos religiosos e fora da religião, Jesus Cristo tem almas que a igreja não tem, que os templos não têm. Então a salvação ela não está restrita às igrejas evangélicas protestantes. A salvação ela está aberta universalmente a todos os indivíduos e seres humanos. Ele é apresentado a todos os indivíduos e seres humanos.
e ela não é privilégio de um grupo, né? O Espírito Santo desceu sobre toda a carne, né? Então é isso que ele vai trazer aqui como referência a esse ecumenismo para a nova era, para o terceiro milênio, ao qual nós estamos aqui pensando, né? Inclusive, em uma parte do livro, ele fala, que Jesus Cristo falou, deixe-me vir a mim os pequeninos, né? Ou seja, os discípulos queriam que as crianças não chegassem perto de Jesus. Deixe vir a mim os pequeninos, porque sempre quis se excluir as pessoas de Jesus Cristo. E até hoje isso é feito, mas não, Jesus Cristo, ele é esse que Jesus Cristo quer. Aqueles que foram excluídos. Se você for excluído, se você se sente desamado, se você sente que a religião te causou algum mal, se você tem averso à religião, se você tem averso às doutrinas, ao dogma, eu quero te chamar para o Evangelho de Jesus Cristo, para este Evangelho inclusivo, progressista, afirmativo, em que está o amor de Jesus, o acolhimento do nosso Senhor, onde essas doutrinas são todas colocadas como vãs, porque nós ressignificamos e estamos agora como profetas do nosso Senhor Jesus Cristo na tolerância. E é a tolerância, né, a palavra a qual nós queremos construir, né, nos identificar e levar para frente. Inclusive, quando ele vai falar sobre homossexualidade, no livro dele, né, ele coloca homossexualismo, porque naquela época eu acho que não havia ainda uma referência sobre a questão da homossexualidade. Embora uma vez o Neemias ele vá citar homossexualidade. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, se fôssemos fazer uma edição nova, e o Neemias fosse fazer, ele estivesse vivo ainda, né, porque ele faleceu, viu a falecer, ele faria uma revisão e colocaria homossexualidade em todas as palavras, né? Não usaria mais homossexualismo, como ele usou. Só usou homossexualidade uma vez. Até porque ele mesmo vai dizer que a homossexualidade ela não é uma doença. Então, quando falamos de homossexualismo, falamos de doença, né? E de homossexualidade, não, de vivência. Por isso que nós vemos a homossexualidade, não o homossexualismo. Porque mesmo a Organização Mundial de Saúde já retirou há muitos anos a homossexualidade do rol de doenças. Não é mais uma doença. É aquilo que nós somos. Os próprios conselhos de psiquiatria e psicologia não podem lidar isso como uma doença e tentar reverter a sexualidade das pessoas. Isso foi muito prejudicial, né? Muitas pessoas entraram em complexos, se suicidaram, morreram por conta disso, né? Então a gente não faz isso. O convite que nós temos a fazer a você é você se sentir amado, acolhido e respeitado, entender que Jesus Cristo te ama e que o Espírito Santo está dentro de você. Então pegue em nossa mão, fale conosco, venha, procure uma igreja inclusiva perto da sua casa e deixe Jesus Cristo falar com você. Muito importante. E diz assim, até no livro, até deixei com as palavras dele, ó, que eu achei que era interessante citar, né? Se a vossa justiça não for semelhante, se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Ou seja, a justiça de Jesus, ela excede a justiça dos fariseus, do farisaísmo, ao qual nós encontramos hoje nas igrejas e nas denominações, em muitas delas, né? Mas que nós estamos já revertendo isso, né? Em nome de Jesus, eu oro, eu peço, eu rogo a Deus para que isso aconteça também. Em relação à teologia inclusiva, ele já vai citar algumas coisas que nós falamos na teologia inclusiva, né? Trazendo a teologia inclusiva, como por exemplo, ele cita Davi e Jonatas, a relação entre Davi e Jonatas, a suposta relação entre Davi e Jonatas. Ele vai citar, como eu já falei, a questão de Sodoma e Gomorra, né? Até porque em Ezequiel vai dizer que foi a falta de hospitalidade, o pecado de Sodoma e Gomorra. Ele vai citar Levítico, porque Levítico, o que havia em Levítico é uma prostituição cultual. Os Kedeshes, né, e as Kedeshas, né, no grego, eram prostitutos cultuais, não eram homossexuais. Eles faziam a sua prostituição cultual em adoração aos outros deuses, para servir aos outros deuses, né? Os sacerdotes, junto com esses prostitutos que estavam ali por intermédio de dinheiro, né? Cometiam, né, esses atos sexuais, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, todo tipo de ato sexual, inclusive não só atos sexuais, mas também
haviam sacrifícios de crianças, de bebês, humanos, não é? Eles faziam tudo isso para adoração aos deuses da fertilidade, aos deuses pagãos, né? Então, Levítico, né, que é um livro de regras para como deveriam viver os levitas, que eram aqueles que serviam no templo, né? As regras de Levítico não são para nós. As leis ali, né, inclusive as leis, elas foram abolidas porque nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. É a graça de Jesus. Não adianta você cumprir um requisito da lei. Se tem que cumprir um requisito, cumpra toda ela. E nós não podemos cumprir toda a lei porque há muitas regras, né, dentro dessa lei. Inclusive regras de, por exemplo, você não pode usar uma roupa de tecidos diferentes, não poder usar nada, comer nada que tenha escama. Então você não poderia comer camarão, por exemplo, né, que venha do mar. Há tantas você deve matar apedrejado as pessoas que não seguiam determinadas regras, né? Então elas eram mortas, apedrejadas. Então nós não usamos mais nada disso. Tudo isso foi abolido pela graça de Jesus. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo já levou tudo. Já levou o nosso pecado, já levou tudo. Está consumado. Não há mais nada que possamos fazer. A graça de Jesus redentora, ela alcança e ela já alcançou a todos, a você, a mim e a todos. Porque é no amor de Jesus, não é por você que possa fazer, para que você não possa se gloriar e dizer, eu sou santo. Nós não somos santos. Jesus Cristo nos faz santo pelo poder do sangue dele e pelo que ele derramou na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E é isto pela graça de Jesus, é que ele nos colocou já para estar junto a ele, ao coração dele. E este amor e essa graça redentora que alcança todas as almas, independente de religião, né? Independente de credo, independente de orientação sexual, não é? Independente de sexualidade humana, independente de gênero, independente de cor, independente se você tem dinheiro, se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você é classe média. Jesus Cristo não está olhando nada disso. Jesus Cristo, ele está olhando a você. E ele quer você para te amar, para te aceitar, para te dizer assim, eu te amo, eu te aceito e eu estou com você, não do seu lado, mas dentro de você. Você faz parte da minha igreja invisível. E é essa compreensão que nós temos que ter. E isso independe dos seus pecados. Porque se dependesse do meu pecado, ninguém seria salvo. Porque todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. Somente por intermédio de Jesus somos incluídos novamente. Por isso que se diz que Jesus Cristo falou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso fala de diversidade. Não há uma morada só não vai ter evangélico lá, só não vai ter protestante lá. Vai ter todo mundo que, sabe, recebeu essa graça redentora de Jesus, vai estar junto a Deus, junto a Jesus. E é isso que nós queremos apregoar, né? Então, gente, inclusive até ele fala, para terminarmos, né, essa fala dele aqui, sobre algumas coisas que ele fala, já iniciando a teologia inclusiva, que depois a gente vai, na teologia inclusiva, avançar, né, nesses pensamentos, né? E hoje está bem avançado, tem muitos livros, muito material, né? O meu livro, por exemplo, foi o primeiro livro escrito por um brasileiro, publicado, né? Porque antes eram materiais em inglês, eram apostilas, eram coisas escritas em sites, né? E eu fiz o primeiro livro chamado Cristianismo e Homossexualidade, que ele acabou, a edição não tem mais. E eu vou fazer um outro livro que vai trazer já atualizado o pensamento, já com a interreligiosidade dentro, já com a inclusão total, afirmativa, né? Progressista dentro dele. Então é uma coisa que é um projeto meu que Deus colocou no meu coração para fazer. E eu vou fazer isso, né? Eu já estou com bastante leitura, de novidades para trazer para vocês, né? Então, o maior exemplo de tolerância, para nós concluirmos, ela está em Jesus Cristo. Ele foi tolerante. Ora, se o alvo é o mesmo,
E se o nosso alvo é o amor, a paz mundial, apesar das diferenças, quem é por nós não é contra nós. Então vamos deixar de brigas com os nossos irmãos das demais fés e crenças, e vamos nos dar as mãos na construção da paz. E esta é uma frase ecumênica deixada pelo nosso querido Neemias Mariem, que tanto trabalhou na construção da cultura de paz. É esse Cristo, é esse Espírito Santo que vivia em Neemias Mariem, que deixou uma grande lição de amor, que eu peço que também esteja sobre o meu coração, e que eu peço que esteja sobre o seu coração e sobre o coração de toda a humanidade, para que sejamos um. Um beijo no coração, Deus nos abençoe, que possamos avançar no conhecimento, na graça e no amor de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, os corações, as vidas, nos transforma conforme o Teu Evangelho, conforme a união, conforme a interreligião, a interfé, conforme a inclusão, a progressão, que possamos progredir, sermos afirmativos, ó Deus, que nenhum filho Teu, nenhuma ovelha Tua, Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, Senhor, que uma ovelha estando fora, Tu deixa as demais para ir buscar aquela ovelha, e é isso que Tu estás fazendo, buscando a ovelha que foi excluída, para dentro do Teu reino. Agora nós somos amados, agora nós somos abraçados, o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós somos igreja invisível do Senhor Jesus. E um dia todos estaremos, Pai, convivendo em união, juntos contigo, mas estamos dando o primeiro passo no diálogo, Senhor. No diálogo, na construção dessa paz, a qual eu te peço que esteja sobre o mundo, sobre o nosso planeta, sobre o nosso universo, que seja global, Senhor. Que as guerras elas acabem, ó Pai, que elas deixem de existir, que a violência ela acabe, que ela deixe de existir, Senhor. Porque o Teu amor é maior, porque nós nos colocaremos como candeeiros, Pai, que iluminam este mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Mestre. Amém.